Irmãos, para mim a ceia é sempre um desafio, porque nós fazemos a nossa ceia aqui a cada 2 meses, mas hoje eu quero falar sobre a ceia em cima de um versículo, Romanos 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Queridos, é muito interessante isso, e eu quero mesmo fazer das palavras de Paulo, que ainda vou ler hoje, as minhas, porque aqui entre nós, para nós tudo bem, mas aquilo que nós fazemos aqui na igreja, não é tão bem assim, na mentalidade de muitos, e eu queria abrir meu coração com esta mensagem com os irmãos, fazendo-nos lembrar de alguma coisa que você encontra quando você vai estudar, por exemplo, uma matéria chamada antropologia, o estudo do homem e da humanidade de um modo geral. Você vai encontrar um fato muito interessante, como que a casa de uma pessoa, em várias culturas, e dentro dessa casa a questão das refeições, são cercadas assim por leis sagradas mesmo, assim, é algo, e a gente tem muito disso, tá? A ponto de que tem muitas nuances que nos acompanham, só que a gente não dá a mesma ênfase. Eu estava dando uma olhada pela Bíblia e queria compartilhar com vocês isso. O primeiro fato bíblico, assim, a nuance bíblica que mostra o quanto a casa era algo assim muito sagrado. No drama de Sodoma e Gomorra, quando os anjos vão visitar Ló, para tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Por favor, acompanhe comigo, irmãos, Gênesis, capítulo de número 19, olhe para os versículos 5, 6, até o versículo 8, que diz assim, chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa? Estou lendo Gênesis 19, os anjos foram lá tirar Ló. A população de Sodoma e Gomorra cerca a casa e diz, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-nos aqui para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse, não, meus amigos, não façam isso. Olhem, tenho 2 filhas, versículo 8, olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. O teto, a casa, era um lugar assim, inviolável, e Ló expôs as suas filhas para aquele povo abusarem delas, mas não poderiam tocar naqueles homens, e não era porque eles eram anjos não. Você vai encontrar isso também, esse mesmo fato, sempre sabe elencar aqui no final do livro de Juízes, quando aquele drama ali daquele levita, mas vamos ficar com esse. A casa era muito, muito importante. Agora veja uma outra passagem, a questão de como era cercado em volta o momento da alimentação. Tem também em Gênesis, na história de José. Abra comigo, por favor, ou então preste atenção no que está escrito em Gênesis 42, olhe a partir do versículo de número 32, serviram a ele em separado dos seus irmãos, falando do encontro que José estava tendo com os seus irmãos, e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos um para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que dos outros. Eles festejaram e beberam à vontade. Uma questão que eu quero destacar aqui, era como as refeições, em muitas culturas, elas são usadas, irmãos, para mais do que só comer, para honrar, para compartilhar vida, para liberar perdão, para pedir perdão. Temos
temos algumas coisas ainda em volta da nossa refeição, mas nós já somos bem mais relaxados, né? Chama lá, está tudo certo. Não, as refeições em muitas culturas, eu estou trazendo essas nuances bíblicas aqui só para os irmãos terem uma ideia. Aí nós vamos chegar em uma refeição sagrada, que é uma festa chamada Páscoa, que se instituiu parte da lei judaica para o povo de Israel no deserto. Tem muitas leis em volta da Páscoa, mas eu achei eu não vou saber usar o nome, mas uma brecha aqui na lei, que eu achei muito interessante, que assim, era só para os judeus, para as famílias, era um alimento voltado muito a uma comemoração da libertação do povo. Então cada elemento tem, mas olha que coisa interessante, no versículo 14 de Números, no versículo 14 de Números 9, nós encontramos esta atenuância aqui. Olha só, agora eu achei a palavra certa. Olha só que lindo, irmãos. Um estrangeiro residente entre vocês que queiram celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para os estrangeiros e para o natural da terra. Então a Páscoa, na história do povo de Deus, já vem assim com uma conotação espiritual muito grande. Aí nós chegamos mais próximos de nós assim, já na pessoa de Jesus. Vocês lembram que Jesus foi censurado por conta dele entrar na casa de pessoas e se alimentar com elas? Se vocês não lembram, vou lembrá-los. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 15 e 17. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores, preste atenção nisso, e publicanos, perguntaram aos discípulos: por que ele come com os publicanos e pecadores? Percebe? Havia uma estranheza nisso. Não se come com qualquer um. Não, isso não é para qualquer pessoa. Você não entra em qualquer casa. Essas eram os rudimentos, as leis, as interpretações que as pessoas tinham. Foi daí que Jesus usou aquela velha frase, ou melhor, aquele maravilhoso princípio, não velha frase, assim: ouvindo isso, Jesus disse: não são os sãos que precisam de saúde, os que precisam, ou melhor, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os justos, não vim para chamar justos, mas pecadores, capítulo 17. Mas irmãos, o que eu quero chamar a atenção era como essa questão da alimentação era assim, de entrar numa casa, se alimentar. Então havia preocupações com isso, e a gente então vai entendendo por que igrejas, todas as igrejas tem algo de espiritual, principalmente nessa questão de proibições no tocante à ceia. É compreensível, faz parte de uma cultura. Mas vamos olhar para a Bíblia. Pedro também passou por um perrengue parecido com esse. Quando ele vai no capítulo 10 de Atos pregar o evangelho a Cornélios, amando de Deus, quando ele volta, a galera faz uma reunião com ele. Olha no versículo de número 11 de Atos, versículo 1, a Bíblia diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da parte dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens circuncisos e comeu com eles? Pedro então começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Vocês percebem, irmãos? Há realmente assim uma preocupação. Aí nós chegamos em Jesus, tudo muda. Jesus usa a Páscoa, que era uma festa anual, preste atenção, a Páscoa era uma festa anual, uma festa esperada. Tudo quanto era judeu vinha para Jerusalém para comemorar a Páscoa.
A Páscoa se transformou em algo assim, fazia parte da lei de Deus. Tinha 3 festas que estavam escritas na lei, e a Páscoa era uma delas. Jesus usa a Páscoa, que era uma festa anual, para ministrar a ceia, mas agora com um novo significado. Um novo significado. Aí a Bíblia diz, e é tão interessante isso, que a Bíblia diz assim, eu destaquei apenas um versículo, Mateus 26, 20. E a Bíblia diz assim, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os seus 12 discípulos, ou com os 12, conforme diz a versão que os irmãos têm aí. Irmãos, olha como é interessante. Só nessa atitude de Jesus estar ali numa casa com os seus 12, já criaram uma doutrina em volta disso, a chamada ceia ultra restrita, que é em cima disso. Olha, Jesus tomou a ceia apenas com o 12, aí já vem os religiosos, os intérpretes de toda a ação de Jesus, e cria uma doutrina. Então a ceia tem que ser ultra restrita. E a ceia ultra restrita, ela tem uma característica assim. Não vou falar da característica dela agora, que eu quero falar disso um pouco mais para frente, mas só para eu não deixar de passar despercebido isso. Tá, depois que Jesus ressuscita, a Páscoa continua sendo uma comemoração judaica, mas a ceia se transforma em um dos momentos de todas as reuniões coletivas. Depois que Jesus ressuscita, depois que o Espírito Santo desce em Atos 2, a ceia se transforma em uma parte do culto. Se reuniu, coisa de crente, né? Vamos fazer a ceia. Vocês querem ver onde é que isso está escrito? Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2, no versículo 46, diz assim, ó: todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E eles, isso que a gente faz aqui, a nossa igreja no caso, estamos tentando fazer a cada 2 meses, nem sempre dá certo. Eles se reuniam, tinha um momento em que eles iam para o comes e bebes, só que eles paravam e tinha um momento de ceia, sabe assim, de relembrar. A gente não tem nenhuma prova o que era ministrado na ceia, mas eles faziam isso. Reuniu, bora. E qual que é o resquício que tem disso para nós? Os nossos comes e bebes, o nosso aprisco. Irmãos, falando em aprisco, quarta-feira nós temos apriscão, foi avisado aqui, tá? Por favor, líderes, se preocupem aí com a questão do comes e do bebes, para nós termos uma festa aqui muito gostosa. Então venha para cá, você que quer conhecer o que é aprisco, venha conhecer o aprisco aqui, quarta-feira, a partir das 8 horas aqui na igreja, amém? Muito bem, mas contudo, é bom saber de que a igreja, ela tinha uma logística muito fácil. As reuniões, irmãos, eram pequenas reuniões, eram apriscos, eram se reunidos nas casas. Eles iam, no começo iam lá para o templo, mas não podiam entrar. Mas depois a igreja cresceu muito e as casas eram usadas para isso. E era interessante que se tinha refeição, presta atenção nisso, e tinha refeição em todas as reuniões, havia um momento em que se criava um clima ali de ação de graça e o evangelho era compartilhado. Olha essa experiência que o apóstolo Paulo teve em um naufrágio. Abra a tua Bíblia, ou preste atenção no que está escrito em Atos 27, 34. A Bíblia diz assim: agora eu os aconselho a comerem algo. Atos 27, 34. Pois assim poderão sobreviver, nenhum de vocês perderá
um fio de cabelo. Tenho dito isso, tomou o pão e tendo dado graças. Não há nenhuma prova que Paulo estava ministrando a ceia aqui, tá, irmãos? Eu só estou dizendo de que essa atitude de Paulo, a Bíblia não deixa de destacar, e tendo dado graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. E ali arrebenta com muitos religiosos, porque a Bíblia diz assim, ó, todos se reanimaram e também comeram algo. Estava a bordo 276 pessoas, prisioneiros, tripulação, passageiros, estava tudo ali. E Paulo, na minha compreensão, ele criou um clima de ceia ali, ele criou um clima, aproveitou, falou de Jesus ali, ele aproveitou aquele, falou, vocês precisam se alimentar, vocês precisam comer, porque senão vocês não vão aguentar. Atos 27, 34. Aí, irmãos, a coisa começa a escarchar de vez. A gente chega na igreja de Corinto. Que doideira, irmãos. Eu achei impressionante e eu vibro com isso. Sabe por quê? A Bíblia é um livro escrito, não esconde a falha dos seus protagonistas. A Bíblia é tremenda por conta disso. A igreja de Corinto, irmãos, apareceu com um comportamento muito esquisito, coisa de ser humano mesmo. Eles estavam trazendo, a Bíblia deixa bem claro, e o apóstolo Paulo mete o sarrafo neles. Olha só o que a igreja de Corinto estava fazendo. Abre por favor a tua Bíblia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, o célebre capítulo da ceia. Olha para o versículo 17, acompanhe comigo por favor. Entretanto nisso não vou dizer, ou melhor, entretanto nisso que lhes vou dizer, não os elogios, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Vai vendo. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência, tal. Paulo está sendo muito IBNA aqui, né? Entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês é aprovado. Agora, versículo 20, aí a ripa come, aí você pode falar, fala a Deus, bate na cara Jeová, arrebenta Senhor, que é o que vocês gostam, de apanhar, então bora apanhar. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Olha esse cachação. A igreja de Corintos, o povo, olha, preste bem atenção, a igreja não sabia ser igreja, irmãos. Eles não sabiam nem que era igreja. Eles estavam se reunindo. A igreja, aí eles estavam com aquela prática, ó, se reuniu, vamos ter que comer, tal, beleza, coisa nossa, isso a gente nunca esqueceu. Mas, interessante, o apóstolo Paulo então faz uma censura de como as coisas já estavam começando a se complicar. Especialidade dos religiosos, especialidade da gente, irmãos. Nós gostamos de complicar as coisas. Preste bem atenção. Se tiver fácil, a sua carne vai querer complicar. Ela vai querer achar uma forma de deixar isso fora da vontade de Deus. Eu gosto muito quando Salomão tem um monte de conclusão em Eclesiastes, mas uma delas é muito engraçada, e agora na linguagem de hoje é mais engraçada ainda. Ele falou assim, ó, uma coisa eu aprendi, Eclesiastes 7:29, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Está escrito lá na nova linguagem de hoje, tá? As outras têm uma linguagem mais assim, mas na linguagem de hoje é muito legal, que fala assim, que nós complicamos tudo, e está na Bíblia. O apóstolo Paulo então diz, gente, vocês estão fazendo tudo errado. Aí é quando ele vai ensinar isso. Irmãos, quando a gente passa pela igreja de Corinto e vê essa bagunça, vê esses caras fazendo uma ceia totalmente voltada, em si mesmada, ou então
para não dizer que eu também não tenho algumas nuances de teologia, uma ceia antropocêntrica. Pelo amor de Deus, pastor, o que é isso? Isso é uma esnobação pastoral, mas dar-lhe-eis a vocês a interpretação dessa expressão. Uma ceia que o homem é o centro, antropós, homem, cêntrica, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, porque o pastor Arlindo também é... Não, para, brincadeira. Ixi. Depois já mete o pau na gente, ainda faz isso, não bate palma para essas coisas, não, irmão. Queridos, uma ceia voltada para o indivíduo, uma ceia, cada um fazendo o que quer. Agora, a história das doutrinas em volta da ceia, irmãos, aí complicou mesmo. É interessante assim, ó. Penso eu, e agora quero fazer uso da palavra de Paulo, penso que o que fizeram com o Evangelho, em termos nessa tentativa de complicar o Evangelho, é uma estratégia da serpente, é uma estratégia de Satanás. E quando Paulo foi falar sobre isso, ele até avisa, gente, por favor, me perdoe. Ele pede perdão antes, e quero junto com Paulo também pedir perdão. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, por favor. Em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, Paulo diz assim, ó: espero que vocês me suportem um pouco, ou melhor, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Quero fazer o mesmo pedido para Paulo. Aí ele fala uma coisa, irmãos, esse texto mexe muito comigo. E daí porque, das leituras que faço da Bíblia, das mensagens que tiro da Bíblia, esse texto aqui me norteia. Quero que vocês saibam, quando o pastor Arlindo está se preparando para pregar para nós, tem um texto que ele se preocupa muito, e esse texto é que eu vou dizer para vocês aqui, é o que está escrito no versículo de número 3, mas eu vou ler o 2 também, para os irmãos terem uma ideia da preocupação de Paulo. O zelo que tenho por vocês, diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Agora vem um medo de Paulo. Olha, ele diz assim, ó: o que receio, irmãos, isso é muito forte, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e se desviem. Aí eu quero passar, irmãos, para uma das melhores traduções, que para mim vem mesmo assim corroborar com o que eu quero dizer. Tanto a Corrigida Fiel como a Revista Corrigida traz a melhor expressão para mim. Ele diz assim, ó: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, olha, o diabo complica, faz com que a gente se aparte da simplicidade, porque a gente gosta de complicar, está fácil demais, não pode ser assim, a graça de Deus não é assim. Irmãos, só tome cuidado. Paulo dizia assim, ó: eu tenho medo que vocês se apartem da simplicidade que há. Na minha tradução aqui, que é a NVI, ela é meio feinha, mas eu vou dizer para vocês, para não dizer, diz assim, ó: a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Mas eu gosto mais da expressão simplicidade que há em Cristo. Por quê, irmãos? Dá uma olhadinha, quero ser mais rápido possível. Olha como foram complicando esse tema chamado ceia. Eu fiquei olhando para isso, ó. Igreja Católica. O que a Igreja Católica crê sobre a ceia? Que o vinho que só o padre toma, e a hóstia que os fiéis comem, eles se transformam no corpo de Cristo. O que você está comendo ali é literalmente a carne de Cristo. Essa doutrina é chamada, olha aqui no mão, transubstanciação. Cristo está presente de forma real e física no pão, na hóstia e
no vinho. Aí Cristo é dividido pela metade, vocês ficam com a parte da carne, então nem todo mundo come inteiro, mas tudo bem. Eu não quero falar, não quero entrar no mérito da questão, só estou querendo falar da complicação que fizeram. Agora vai vendo, os luteranos creem numa doutrina chamada consubstanciação. Diga misericórdia, não põe o nome da sua filha assim. Consubstanciação, vinda de Martinho Lutero. A ideia era assim, o pão continua sendo o pão e o vinho continua sendo o vinho, mas a presença de Jesus coexiste com os elementos. Então é assim, nesta hora Jesus vem e ela coexiste. Eu não consigo nem explicar isso, tão complicado que é. Geralmente também eram feitos de maneira semanal, no caso dos católicos isso é feito diariamente. Aí vem presbiterianos e os reformados, presença espiritual. Essa crença diz que Cristo não está fisicamente no pão, mas está espiritualmente presente. Parece um nada a ver assim, né? Mas é uma coisa séria. E por conta disso, então, existem outras leis em volta da ceia. Quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. E isso está dentro da gente. E a última, que é a nossa, conhecido como memorialismo, batistas, pentecostais e evangélicos em geral, eles entendem então que a Bíblia é um memorial, não é? A ceia é um símbolo, é apenas um memorial. O pão e o suco de uva servem apenas para lembrar o sacrifício de Cristo na cruz e que Ele vai voltar, quando Jesus mandou fazer isso em memória de mim. Geralmente, em termos de frequência, acontece uma vez por mês, na maioria das igrejas, na maioria delas no primeiro domingo do mês. Irmãos, parou nessas doutrinas? Calma, tem mais, que aí é o que eu quero falar para vocês. Aí tem a parte do como que mais doutrinas que foram criadas em volta da lei. Aquela dos 12 de apóstolos, chamada ultra restrita. O que é a ceia ultra restrita? Tem uma comunidade, Igreja Batista Nova Aliança, só os membros da Igreja Batista Nova Aliança, e os quais o pastor autorizar, não, esse detalhe não é da coisa não, só os membros dessa comunidade podem participar da ceia. Aí tem a ceia restrita, outra doutrina que criaram. O que é a ceia restrita? Só os batistas podem participar. Aí vem a ceia livre. O que é a ceia livre? Ou conhecida como ceia aberta. É a ceia em que todos os evangélicos presentes, se você é evangélico, é batizado, crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode participar da ceia, porque tem a doutrina que delimita quem pode e quem não pode. E tem a ceia chamada universal, ou também tem outro nome chamado ultra livre, que a ceia é ministrada e o indivíduo que está presente se responsabiliza em participar ou não dela. E a ceia, e essa ceia aqui deu briga, porque um dia eu estava ministrando a ceia aqui e alguém estava assistindo pela internet, e ele me ligou depois e disse assim: o Senhor é Deus? Aí a ligação estava sendo de vídeo, eu abri os braços e falei para ele: pareço com alguém? Não, irmãos, não fiz isso. Eu que deu vontade, né? Mas a testemunha de Jeová chegou na casa de um amigo meu. Aí ele falou assim: graças a Deus vocês vieram aqui, eu estava esperando vocês, que bom, chegaram na melhor hora, perto do almoço. Os testemunhos de Jeová ficaram felizes assim: mas por quê? Eu estava lendo a Bíblia, e a Bíblia disse que vocês viriam. E eles: o que você estava lendo? E no final dos tempos chegarão falsos profetas, tal, não sei o quê. Eu tenho vontade de fazer isso, mas não tenho coragem. Um dia eu faço. Onde eu estava que vocês estragaram? Me perdi. Sim, o indivíduo deu uma dura em mim,
o senhor é Deus? Porque eu usei a expressão aqui que eu criei, irmãos, mas é aqui, eu estava com vocês, não lembrava que estava sendo filmado, agora está tudo lascado, vou falar de novo, vamos ver o que vai dar. Muitos haters, né? Olha, haters. Eu falei assim, ó, que eu criei a minha ceia, não, que eu criei uma ceia para nós. Aí ele falou, o senhor é Deus? Está criando ceia agora? Aí depois eu fui conversar com ele, foi muito legal, porque a gente se conhecia, né? Ele ligou para mim, eu falei, cara, o que foi que aconteceu? Ele falou, pastor, me perdoe, eu estava meio bêbado aquele dia, e metendo o pau na ceia, velho. Eu falei, pô, tá tudo certo, irmãos, mas muito engraçado. Aí tem a ceia, a nossa ceia. Você viu um monte de ceia que tem? Qual é a nossa ceia, igreja? A ceia de que você precisa. Não deixe, porque está se tratando, irmãos. Esqueça todas essas teologias, esqueça todas as dores, esqueça o seu passado com relação à ceia. Vamos para o que é fundamental. Primeiro, nos despirmos de toda a lei em volta da ceia. Se há alguma proibição, lembra, o fim dessas proibições é Cristo. Eu sei, tem muita coisa dentro de, mas como é que pode? Pode, sabe por quê? Nós não cremos na transubstanciação, nós não cremos na consubstanciação, nós temos uma crença de que estamos aqui diante de um memorial, sim. Só que eu coloco uma pitada, porque de memorial fica muito religioso. Eu coloco uma pitada da minha e da sua necessidade. Jesus falou assim, ó, quem não comer do meu corpo, da minha carne, e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Então quando eu olho para esses elementos, irmãos, eu fico pensando assim, que a ceia é exatamente balizada no que se diz na palavra. É para quem precisa de Cristo, é para quem precisa. A Bíblia vai falar nesse capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28 assim: examine-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. É interessante, quando eu olho para esse versículo, eu digo assim, ó, se surgir no teu coração ou no meu coração qualquer coisa que me impediria de comer a ceia hoje, na minha avaliação, meu coração me acusando, a história me acusando, as doutrinas que eu creio me acusando, é nessa hora que você tem que olhar para 1 Coríntios 11, 28, examine-se cada um a si mesmo e coma. Qualquer coisa que você achar, você vai vencer isso obedecendo todo o versículo. Coma, porque você precisa desse alimento real para vencer os seus pecados internos, as suas limitações. Então, qual foi a ceia criada aqui nesta igreja? Que é apenas uma maneira de ilustrarmos, tá, irmãos? Não é uma criação. A ceia universal é uma ceia existente. Ela está muito comum hoje em muitas igrejas batistas. Então, mas o que eu estou dizendo aqui, a nossa ceia não é universal. É uma ceia individualizada, assim, ó, eu preciso de Jesus, e porque eu preciso de Jesus, eu sei, o que eu fiz é horrível, mas eu fiquei sabendo que, não me batizei ainda. Coma para ser forte para o próximo batismo é se batizar. Não, mas as crianças não pode. Mas como não pode, irmãos? Sabe, aí a nossa ceia é uma ceia assim. Primeiro, olhe para todo esse conteúdo, que mensagem, nossa, que pesquisa, nossa, irmãos, isso aqui, ó, joga no lixo, porque o fim de todas essas teologias tem que ser Jesus, tem que ser Jesus. Quero encerrar essa minha fala para ministrarmos a ceia com Colossenses 1,16. Tome aí no teu rim para você saber do que está se tratando a palavra.
Por que que Cristo tem que se centralizar tanto em nossas vidas assim? Vamos parar, irmãos, em nome de Jesus, de ir para qualquer outro rumo que não nos leve a esta convicção de quem é Jesus. Olha, Colossenses 1,16, por favor. Eu amassei aqui o meu coisa, perdi. Agora, ainda bem que eu lembrei. Está escrito aqui. Colossenses 1, não dava, né? Já pensou quebrando aquilo? Irmãos, olha Colossenses 1,16. A Bíblia diz assim: pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, queres poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Vamos aplaudi-lo por isso? E o fim, irmãos, por favor, essa história de Jesus é muito sério. Olha, não, qualquer dúvida que você tiver sobre o que você está ouvindo na internet, lendo livros, ouvindo pregadores, vá para Cristo. Fala: Jesus, o que o Senhor quer que eu examine nisso e retenha o que é bom? Jesus vai falar: olha, eu não posso sair do centro, tem que ser eu. O fim da lei é Cristo. Por isso eu quero desafiar você a não ficar fora, porque tudo foi feito por Ele, inclusive você, com todas as suas limitações, com tudo que é proibido no meio dos rudimentos elementares do mundo. O fim da lei é Cristo, o fim das proibições é Cristo. E não pense que Cristo vai te liberar para você sair por aí, não. Gente, é impressionante como o amor de Cristo nos constrange a acertar. Não tenha medo, não tenha nenhuma restrição de confiar em Jesus. Ele vai te capacitar a fazer aquilo que glorifica o nome dEle.